Vocês já me conhecem, porque eu vivo aqui, estou quase virando cearense, vocês sabem, né? Já fiz tanta exposição aqui na Unifor, tantas coisas aqui na cidade. Essa aqui é a Regina Godoy. A Regina é a produtora, ela que fez essa exposição se realizar. E em 2019 ela me convidou, ela me ligou e falou: Denise, vamos fazer uma exposição do Projeto Armorial? Vai fazer 50 anos. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, adorei na hora, né? Ela é ótima. Aí nós escrevemos o projeto, naturalmente, como todo mundo, fomos atropeladas pela pandemia, mas em 2021 nós começamos já a andar com a exposição. O Ariano dizia que ele tinha a trupe da onça malhada, a nossa é a trupe da onça caetana, né? Sim. E a gente está viajando desde então nós fomos nós começamos a exposição em Belo Horizonte, fizemos Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, depois com o patrocínio da Petrobras, nós começamos a fazer o Nordeste, então a gente fez Paraíba, Campina Grande, fizemos Recife, Pernambuco, Salvador, Natal e agora chegamos aqui no Ceará. É a 9ª edição da mostra, é uma das mais longevas que percorre o Brasil todo. Então a gente está muito feliz de estar aqui em Fortaleza. E eu, antes da gente começar, eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante, que eu me dei conta quando eu estava preparando o material aqui para o Ceará. Que o Ariano, ele viveu a infância dele em Taperoá, que é o sertão do Cariri. Então, toda esse sertanejo sobre o qual o Ariano fala, que ele era encantado com essa resiliência do sertanejo, ele é o mesmo sertanejo que vocês conhecem. Então, eu fui percebendo que a exposição ela tem uma identidade com o Ceará que não tem nem com Pernambuco, sabia? É mesmo, não é? Então, vamos começar, gente. Vamos começar Esse é o primeiro núcleo da exposição, ele se chama Ariano Suassuna, Vida e Obra. Então, na verdade, a gente tem aqui os manuscritos do Ariano, tem um pouco o processo dele da criação do alfabeto armorial. É muito interessante perceber que o Ariano, ele parte das marcas de gado, dos ferros de marcar gado. E aí, olha que interessante, uma coisa que o Ariano sempre fazia, ele transforma uma coisa que era uma marca de posse, ele transforma numa marca de autoria. Então, toda vez que a gente vê esse alfabeto, todo mundo se lembra do armorial e do Ariano Suassuna. E aqui a gente tem os manuscritos dele, do Dom Pantero. O Ariano escrevia à mão e ele demorava muito tempo para escrever os livros. Então ele fazia um desenho, depois ele tirava um xerox e aí ele ia escrevendo. Aí quando ele achava uma coisa que não era, que ele não tinha gostado do que ele escreveu, ele pegava, escrevia num outro papel, tirava xerox e colava por cima. Então um processo que lembra muito um processo que tinha antigamente chamado fotocomposição, que vocês jovens nunca ouviram falar, mas os mais velhinhos aqui conheceram, né? E aqui a gente tem um conjunto de capas que são capas póstumas, foram feitas depois que Ariano faleceu, mas todas essas obras têm alguma ligação com ele. Então, aquele primeiro trabalho do Alto da Compadecida é um desenho da Zélia, a esposa dele, aqui do Dantas, que é o filho dele. Então, cada um desses desenhos tem uma história. Aqui a gente tem um vídeo, que é o vídeo que nós gravamos, um vídeo no qual eu apresento um pouco a exposição. E essas fotos são fotos das primeiras excursões que Ariano fez, que são a semente das aulas de espetáculo, tá?
E aí a gente começa a exposição aqui com os figurinos do Francisco Brenan, que é antes da criação do armorial. Esses figurinos eles foram feitos em 1969 para a primeira versão do Alto da Compadecida, um filme que se chamava A Compadecida, que era um filme colorido, foi o primeiro filme colorido do circuito comercial e um filme que tinha a Regina Duarte, que na época era a grande estrela, Armando Bogos, o Zósimo Bulbul, né? Que era um modelo famoso. Aqui a gente tem algumas cenas do filme que a gente pegou o julgamento e tudo começou a gente vendo, eu vi aqueles desenhos do Brenan. Mas quando eu vi os desenhos do Brenan, eu resolvi que eu queria fazer os figurinos. Então a gente contratou uma figurinista, que foi a Flávia Rossetti, e aí quebrando a cabeça, vem um pouquinho para cá, quebrando a cabeça, a gente começou a fazer os figurinos. Só que a Regina, a nossa produtora, rapidamente conseguiu entrar em contato com a viúva do diretor, que é a Rosa Jonas, o diretor se chamava Jorge Jonas, e aí a gente conseguiu, esse aqui é uma réplica, mas a gente conseguiu o original do manto da Nossa Senhora. E a partir daí, então a gente foi desenvolvendo junto com a figurinista. Nós tivemos aqui uma palestra aqui na Unifor, com a figurinista que fez os figurinos, com o pessoal da moda, e tivemos 2 alunos da moda ajudando aqui toda a montagem. Durante todo o percurso da exposição, que vai ficar até junho, nós vamos desenvolver várias ações com os alunos da Unifor, dos diferentes setores e das diferentes faculdades. Então, acho que vai ser uma exposição muito rica para os alunos também da Unifor, além dos cearenses, naturalmente. Aí entramos aqui, a gente entra aqui, então, no módulo que a gente chama, aqui que a gente entra, de fato, no movimento armorial. O movimento armorial ele foi criado em 1970 com um evento que aconteceu na igreja São Pedro dos Clérigos e teve uma exposição de artes plásticas e um concerto da Orquestra Armorial. Então aqui a gente faz uma homenagem à música. Essa pauta foi desenhada pelo próprio Ariano. Aqui está o quinteto, a orquestra e o quinteto armorial, algumas capas de discos, os instrumentos principais, que são a viola caipira, a rabeca e o pífano, mas aqui em Fortaleza a gente teve um ganho extraordinário, porque na cordelteca aqui a gente tem essa rabeca maravilhosa e essa aqui também, sendo que essa aqui, ela foi feita pelo mestre Salustiano, que é um mestre, depois vocês vão ver mais para frente, a gente tem os figurinos do maracatu, que foi tudo feito pela oficina do mestre Salustiano. Então, vocês não têm ideia o quanto a gente ficou feliz de ter esse material cedido pela cordelteca aqui da universidade. Então, a gente está muito contente porque aqui a gente está podendo fazer várias ações que a gente não pôde fazer nos outros lugares, né? Bom, primeiro a gente tem espaço maravilhoso, né? E além de ter espaço, a gente tem os alunos, tem um potencial incrível. Quando eu comecei a fazer essa exposição, eu descobri que o Ariano Suassuna tinha comprado algumas obras para a Universidade Federal de Pernambuco. A gente estava em plena pandemia, eu e Regina tivemos 6 reuniões com a Universidade Federal de Pernambuco, mas finalmente conseguimos fazer um acordo e eles nos emprestaram as obras. Então, todo esse conjunto de obras que ilustram a fase experimental do movimento armorial, elas não foram escolhidas por mim, elas foram escolhidas pelo próprio Ariano, o que eu acho uma coisa emocionante, né? Então, esse trabalho é o Miguel dos Santos.
A Lourdes Magalhães, essa obra não é da universidade, ela era do próprio Ariano. Ela saiu da casa do Ariano para vir para a exposição. Aqui a gente tem o Aloysio Braga, que é um artista que ele gostava muito, e o Fernando Lopes da Paz. Então, todas essas obras, a exposição ela é toda explicadinha. Cada módulo tem um texto em que eu explico direitinho todo o conteúdo daquele módulo. Então, a pessoa vindo sozinha, ela pode visitar a exposição, mas a gente vai ter o apoio, o suporte do educativo aqui, que é sempre maravilhoso, né? Bom, seguindo aqui, eu resolvi fazer uma sala do Samico. Por quê? Porque o Samico era considerado pelo Ariano, o Ariano dizia que ele era o mais armorial dos armoriais, porque ele foi o artista que realmente entendeu o que Ariano queria, que vai e consegue fazer uma obra super sofisticada, mas na qual a matriz popular é evidente. Essas duas obras que vocês estão vendo aqui, elas antecedem o movimento armorial. Elas foram feitas nos anos 60. O Samico saiu do Rio, ele morava no Recife, foi estudar no Rio de Janeiro com o Guilde e voltou para o Rio, voltou para Pernambuco e mostrou para a Ariano os trabalhos. A Ariano olhou e falou: meu filho, está muito bonito o seu trabalho, mas fala para mim, por que você está fazendo um trabalho inspirado no expressionismo alemão? Por que você não faz um trabalho inspirado no nosso cordel? Então, essas duas obras, elas são o começo do trabalho do Samico, quando ele vai pegando essa informação que a Ariano botou na cabeça dele, e ele vai evoluindo. Esses dois trabalhos também são diretamente inspirados em obras do Ariano, tá? E aí ele vai desenvolvendo todo esse imaginário maravilhoso. Na pesquisa do projeto, eu descobri que Samico tinha muita tristeza de não ser reconhecido como pintor. Então, eu quis também incluir as pinturas dele, que são também maravilhosas. E aqui a gente tem um conjunto excepcional de 3 peças, que a gente tem a gravura e a pintura, né? Então, a gente tem aqui a gravura e a pintura, e ali, novamente, isso aqui é absolutamente uma raridade, foi cedido para a gente pelo Instituto REC Cultural, que é um instituto de Pernambuco que está juntando um conjunto de obras maravilhoso. E aqui, então, a gente termina esse pedaço da exposição com essa obra excepcional, que é o Padre Cícero na visão de Samico, obra que comprada por Ariano para a Universidade Federal de Pernambuco, tá? E aí, então, a gente acaba essa primeira ala da exposição e agora vamos para a segunda ala. Bora? Essa cronologia ela foi feita pelo Carlos Newton Júnior. O Carlos Newton Júnior é um estudioso da obra do Ariano. Ele é tão estudioso que diz que uma vez o Ariano estava conversando, estava contando uma história para uns amigos, e ele falou, porque não sei o quê, em 1974, aí Carlos Newton falou, não, Ariano, não foi em 74, foi em 76. Aí Ariano, cara, eu que sei da minha vida, tal. Depois ele viu que quem tinha razão era o Carlos Newton. A partir daí ele falava assim, esse aí sabe mais da minha vida do que eu mesmo, entendeu? Então foi Carlos Newton que orienta, que fez toda essa cronologia, que vale a pena ler para descobrir tudo que Ariano fez. Seguimos, e aí nós vamos chegar para a nossa famosa onça caetana. Agora, vê se a criançada não vai pirar aqui, gente. A criançada vai enlouquecer, né? Então, quando eu comecei a pensar a exposição, desde o primeiro momento, eu falei, eu quero ter um bicho
maravilhoso na entrada, assim, para receber as pessoas. E aí, quando eu olhei todo o material, eu falei, o bicho é a onça caetana. E nós começamos a nossa exposição em Belo Horizonte, que é uma cidade que tem uma tradição muito grande de bonequeiros. Então foi um bonequeiro de Belo Horizonte que fez essa onça, que todo mundo chega e fala, gente, como é que é para carregar isso? Por incrível que pareça, ela é desmontável e ela é levíssima. A gente monta super rápido, mas ela causa um impacto, né? Então eu digo que essa exposição, ela tem várias imersões analógicas, que Ariano não ia gostar, ele ia preferir mais as imersões analógicas. Então a gente tem os figurinos, a gente tem a onça caetana, a gente vai ter a cidade de Cordel e vamos seguindo. Bom, aqui a gente chega numa coisa muito importante, um conceito muito importante do Ariano, que são as ilumiaras. Essa ideia desse conceito da ilumiara aparece para Ariano olhando duas coisas diferentes. A Pedra do Ingá. Eu não sei quem de vocês já viu a Pedra do Ingá, mas é uma coisa impressionante. Você já viu, né? É uma coisa impressionante, porque a Pedra do Ingá, ninguém sabe o tempo que aquilo tem milhares e milhares de anos, muito antes de ter uma civilização conhecida lá, e tem todas essas inscrições que não são pintadas, são cavadas, né? Que é uma coisa raríssima. E aí, então, Ariano fala, gente, isso aqui devia ser um lugar muito importante, isso aqui era um lugar de celebração, era um ponto de encontro. E aí ele vai na Oficina Brennand, não sei se algum de vocês já foi na Oficina Brennand, é outro lugar que você chega e você está no outro mundo. Então ele cria essa ideia do conceito da ilumiara e, curiosamente, eu conheço muito bem a obra da Lígia Pape. E a Lígia Pape, ela fala dos espaços imantados. E os espaços imantados da Lígia Pape têm exatamente o mesmo conceito das ilumiaras do Ariano, né? Quando ele se torna secretário da Cultura, ele então cria duas ilumiaras, que é a ilumiara da Pedra do Reino, as pedras naturalmente já existiam lá. Eles chamam um escultor, que é o Arnaldo Barbosa, para fazer essas esculturas e torna esse lugar, que é em Belmonte, um ponto de encontro da cavalhada. E aqui é a ilumiara Zumbi, que ele transforma num ponto de encontro do Maracatu. Tá? Aqui as duas outras ilumiaras são a Fazenda Acauã, que é onde ele foi criado, e aqui a casa dele, que ele chamava de Ilumiara a Coroada, que ele está junto com a Dona Zélia. Tá? Eu adoro essa foto. Né? Seguimos. Aí a gente tem aqui a segunda fase do movimento armorial. Nessa segunda fase, a gente vai ter essa surpresa maravilhosa, porque todas essas obras que vocês estão vendo aqui, inclusive as pinturas, foram feitas pelo próprio Ariano, que além de ser um grande escritor, era também um grande artista plástico. Então ele faz esse primeiro conjunto de ilumiaras, que é muito autobiográfico, ele vai contando um pouco a história da vida dele, a morte do pai, a infância, o eco dessa morte do pai na infância, o quanto que ele e a mãe e a família têm que pegar a estrada para fugir, porque o pai dele foi assassinado. O pai dele era o governador, na época chamava presidente de João, ele era o presidente de João Pessoa, e aí ele foi assassinado e a família começou a ser perseguida. E aqui a mulher e o reino, ele faz uma referência à mãe dele, que realmente manteve todos os filhos juntos. Esse segundo conjunto de iluminogravuras, ele usava esse nome porque é uma mistura de gravura e iluminura. Então ele fazia esse fundo preto em offset, mas cada um era pintada
à mão. Aqui também é um conjunto em que ele está mais trabalhando em cima das informações, das imagens que estão na Pedra do Ingá, e aí, mas tem coisas extraordinárias, como esse trabalho especialmente, a Tigre Negra, que é uma exaltação à beleza da mulher negra, vale a pena depois vocês lerem, né? Aqui a gente tem um conjunto de trabalhos da Zélia Suassuna, inclusive uma tapeçaria, daqui um pouquinho, uma tapeçaria, tá? Aqui as cerâmicas dela, tá? E a Zélia, o Ariano dizia que ele era um homem do sertão e que a Zélia trouxe para ele o frescor da zona da mata de Pernambuco. Ele é todo poético, né? E aí aqui a gente tem trabalhos do Dantas Suassuna, que é o filho de Ariano, aqui do Romero Andrade Lima, e aqui a gente tem 2 trabalhos da cearense Coca Torquato, que está ali, ó, vem cá. Essa aqui é a Coca, que fez esses trabalhos, que conheceu muito Ariano, participou com eles. Eu sabia dessa história porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu descobri, eu me lembrei, eu vi um folder de uma exposição da Dona Zélia com a Coca. Mas como eu já tinha feito exposição, que eu já conhecia o trabalho da Coca. Então, quando eu vim para cá, eu falei, vou botar a Coca na exposição, né? Aqui, então, eu não poderia terminar a exposição, eu trairia Ariano se eu não trouxesse as referências que ele tanto fala. Então, Ariano dizia que o cordel era tudo, porque o cordel, ele tinha a literatura, então você tinha as artes, você tinha a literatura do romanceiro popular do Nordeste, você tinha as artes plásticas nas xilogravuras, e você tinha os músicos que ficam cantando, fazendo os repentes a partir dessas histórias, e a dança que vem junto. Então ele considerava o cordel uma coisa completa. E a gente tem aqui o J. Borges, Mestre Dila, Mestre Nosa, que são os mais conhecidos e mais famosos mestres do cordel. E aqui a gente tem um conjunto em que a gente tem uma referência ao reizado, venham aqui com a gente, ao reizado e ao maracatu. Então a gente tem o estandarte do maracatu Estrela Brilhante, que é um dos mais tradicionais de Pernambuco, né? E aí aqui a gente tem o caboclo, que é uma maravilha, né? Essa fantasia do caboclo de lança e o reizado. Aquela foto é da Moembe Ciliate, e a escolha desses 3 elementos foi feita a partir do que o Ariano mais gostava. As 3 coisas que ele mais gostava eram o maracatu, o reizado e o cavalo marinho, tá? Aí a gente segue por aqui, aqui a gente tem uma cidade de cordel. Nos fins de semana a gente vai ter aqui um óculos, aquele óculos imersivo, e aí aqui, terminando a exposição, a gente tem um conjunto que eu chamei de Armorial Hoje e Sempre. Então, nesse conjunto do Armorial Hoje e Sempre, a gente tem a permanência, vamos dizer assim, os herdeiros de Ariano. Então, a gente vai ter o grupo Grial de dança, que foi criado pelo Ariano, junto com a Maria Paula Costa Rego, e continua atuando, se apresentando. A Maria Paula fazia os espetáculos, as aulas de espetáculo junto com o Ariano. Aqui a gente tem uma aula de espetáculo que todo mundo se diverte até hoje de ver, e a grande influência que ele trouxe para artistas como o Antônio Nóbrega. Então a gente tem aqui o Lunário Perpétuo, do Antônio Nóbrega, e aqui o famoso Alto da Compadecida, a primeira versão, que é o filme mais visto do streaming brasileiro. E eu vou terminar nossa exposição aqui na Sala do Cordel, que eu queria contar uma coisa para vocês. Que
que é o seguinte. Quando o Ariano morreu, vocês vão ver que naquela vitrine ali, a gente tem um conjunto enorme A gente tem um conjunto muito grande de cordéis que foram feitos quando Ariano morreu, porque ele ajudou muito o pessoal do cordel. Então eu queria terminar, sendo fiel a Ariano, eu vou terminar lendo um pequeno trechinho do cordel que diz assim: pois Ariano merece um lugar sofisticado, cheio de rosas e flores, um lindo lago do lado, os passarinhos cantando e o vento soprando o prado. Na terra fez tanta coisa e ensinou a tanta gente, fez humor, contou piadas, alegrando o ambiente, ficou famoso, merecido, hoje tão longe da gente. Foi ele um grande amigo que na vida se dedicou a escrever e ensinar tudo o que ele estudou. Hoje, tão longe da gente, só a saudade ficou. Ficamos aqui na terra sem a ninguém causar dano, desejando viver muito, sem fracasso e sem engano, até ver chegar o dia de encontrarmos Ariano. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da visita. Eu estou à disposição para vocês.